Sejam bem-vindos ao blog dos concursos mais uma vez. Hoje vamos tratar de resolver essa questão, esse terror que é para o candidato, a repartição de competências, que é um dos pontos dentro da organização político-administrativa do Estado brasileiro. Okay? A organização político-administrativa do Estado brasileiro está prevista nos artigos 18 a 36 da Constituição. Dentro desses artigos é que nós temos a repartição de competências. Agora, o que é competência? Competência, tecnicamente, nesse sentido, significa ter a atribuição legal para a prática de um ato. Então, na realidade, quando nós estamos estudando repartição de competências, nós estamos estudando, em verdade, a divisão de poder entre as pessoas jurídicas de direito público interno que compõem a federação, ou seja, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, ok? Então, na realidade, a gente divide o poder através da divisão das atribuições, para que não exista ingerência de uma dessas pessoas em cima das outras pessoas jurídicas de direito público interno. Então, quando você divide, você mantém o que a gente chama de federação de equilíbrio. A federação de equilíbrio se caracteriza exatamente por isso, pelo fato de não termos ingerência, de não termos hierarquia, subordinação, em regra, tá certo? Em regra, entre essas pessoas, tá? Então, dentro disso, atente, nós temos dois sistemas de repartição de competência. Um sistema de repartição horizontal, que é a regra, tá certo? Na nossa Constituição, em que você não tem hierarquia, não tem subordinação. O nome é horizontal exatamente por isso, porque as pessoas jurídicas estão no mesmo plano, no mesmo nível, que é a regra no nosso sistema. Nós também temos um sistema de repartição vertical de competências, em que aqui, numa única situação de exceção, nós teremos uma, de certa forma, hierarquia e subordinação, que é o caso da competência legislativa concorrente, mas isso daí a gente vai falar daqui a pouco, ok? Então, quando se fala em repartição de atribuições, repartição de competências, primeiro, nós temos uma ideia base. A ideia base é, basicamente, o princípio da predominância do interesse. Se é uma questão nacional, o interesse é nacional, quem trata desse assunto? A União. Se é um interesse regionalizado, quem trata desse assunto? Cada Estado-membro. Se é um assunto eminentemente, peculiarmente local, cada município trata desse assunto. Ok? Então, dentro disso, o que é que nós temos? Quando se fala em repartição de competência, nós só temos duas competências na Constituição. Ou é a competência para fazer algo concreto, uma ação concreta, atuação concreta, ou é a competência para fazer a lei acerca de um determinado assunto. Ou seja, a competência não só pode ser ou material, também chamada de administrativa, ou competência legislativa. Para fazer algo, material. Fazer a lei, legislativa. E aí, por sua vez, se subdivide pela natureza do assunto. Se é um assunto em que a União atua sozinha e que não cabe mais ninguém atuar, nós temos uma competência material exclusiva da União, previsto no artigo 21. Se é um assunto que todos vão atuar, competência material comum a todos. Exemplo, emissão de moeda, emitir moeda, é uma competência material. Pelo assunto, é só a União que atua ou todos atuam? Se é só a União que atua, e nesse caso é só a União que pode emitir moeda, será uma competência material exclusiva. Por isso que o nome é exclusiva. Já a proteção do meio ambiente, é só a União que protege? Não, todos protegem. Então, se todos protegem, é uma competência material comum a todos. Todos quem? A União, Estados, DF e municípios. Já a competência legislativa é a mesma lógica, o mesmo raciocínio. Ou é a competência para fazer a lei, e aí nós vamos precisar de duas possibilidades. Ou a lei tem que ser uniforme, aí para valer para todo mundo, só a União vai poder fazer a lei, competência legislativa privativa da União, previsto no artigo 22, ou um assunto que não se pode ter uniformidade, pelo contrário, é necessário ter uma certa diversidade de regulação para atender exatamente as características de cada Estado-membro. E aí nós teremos uma competência legislativa concorrente. E nesta é que nós temos o sistema vertical. Por quê? Porque no artigo 24, nos 4 parágrafos, nós temos, parágrafo primeiro, a União tem a primazia de fazer as normas gerais. Os Estados vão e completam. Na ausência de lei federal, os Estados têm competência legislativa plena. E a superveniência de lei federal, parágrafo 4, faz com que a superveniência de lei federal suspende a eficácia das normas estaduais na parte que lhe for contrária. E os municípios? Os municípios, eles tratam do assunto
de assuntos predominantemente local, no artigo 30, e vão suplementar a legislação federal e estadual no que couber. E o que não for nem da União, nem dos municípios. A sobra, competência residual, fica com quem? O resíduo fica com os Estados-membros. Aí o 25, parágrafo 1º, que diz: cabe aos Estados-membros as competências que não lhes sejam vedadas. E quais são as competências vedadas? Aquelas que são da União ou dos municípios, incluindo aí o gás natural, do parágrafo 2º, e a possibilidade de instituir regiões metropolitanas no parágrafo 3º. Ok? Então, nesse ponto, não adianta tentar decorar, porque são dezenas de incisos. Você tem que montar esse esquema mental na sua cabeça e sair se perguntando: por que esse assunto é uma competência material? Você se pergunta de duas formas: esse assunto é para fazer algo concreto ou para fazer a lei? Se for para fazer algo concreto, será automaticamente uma competência material. Se é para fazer a lei, será uma competência legislativa. Se é um assunto que a União atua sozinha, competência material exclusiva. Se todos atuam, competência material comum a todos. Da mesma forma, na competência legislativa. Se é um assunto que você tem que ter uma lei totalmente uniforme, como direito civil e direito penal, competência legislativa privativa. Só a União é que vai fazer a lei. Já em outros assuntos que você tem que ter uma certa diversidade de regulação, como, por exemplo, orçamento, custos do Poder Judiciário, aí a União faz as normas gerais e os Estados vão e completam. E aí nós temos hierarquia exatamente para quê? Para você ter um mínimo de padronização em todo o território nacional. Feito esse raciocínio, não tem como errar. Não decore, entenda que você consegue. Ok? Pessoal, toda sorte do mundo, força no estudo, a hora de estudar é agora.